Em primeiro lugar, assim, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer a Borda e os colegas que trabalham com redução de danos. Eu sou Fábio Mesquita, eu sou médico. Eu comecei a trabalhar com HIV em 1987. Em 1989, na cidade de Santos, a gente tentou a primeira experiência de redução de danos aqui no Brasil e na América Latina, que foi a distribuição de seringas na época para as pessoas que compartilhavam seringas. Isso era um fator muito importante da disseminação do HIV na época e também de hepatites virais. E a gente distribuiu seringas com base na experiência internacional já da época, que mostrava que o compartilhamento de seringas era o problema, né? Que as pessoas às vezes não conseguiam parar de usar drogas ou não estavam em tratamento e que a gente precisava reduzir as consequências, os danos que fossem atribuídos a esse compartilhamento de seringas para injeção de cocaína na época, né? Bom, nesses anos todos, essa foi talvez a minha principal frente de trabalho, a de redução de danos. Eu participei da fundação, fui o primeiro vice-presidente da Associação Internacional de Redução de Danos, que foi fundada na Grã-Bretanha, mas era uma associação internacional que organizava e organizou as conferências internacionais de redução de danos. E eu trabalhei também na cooperação internacional, 2 anos para a cooperação australiana e 12 anos para a Organização Mundial de Saúde. E sempre a principal tarefa que eu tive nessas organizações foi exatamente redução de danos, né? Eu acabo de aposentar, eu cheguei de um país que é Myanmar, no sudeste da Ásia, que era o segundo maior produtor de heroína no planeta. Ele perdia só para o Afeganistão. E Myanmar tinha, portanto, não só a exportação de heroína para uma boa parte da região asiática, né? Um país que faz divisa com a Tailândia, faz divisa com a China, faz divisa com a Índia, faz divisa com Bangladesh, mas também assim, a partir da China, da Índia, a droga entra para vários países do mundo, né? Por conta disso, enfim, já era um desafio enorme. Mais recentemente, como eu já mencionei, redução de danos começou no Brasil associado ao HIV, na cidade de Santos, que na época era considerada a capital da AIDS, porque proporcional à população tinha muitos casos, e realmente na época as pessoas injetavam cocaína e isso tinha uma relação grande. Ainda em vários lugares do mundo, eu dei o exemplo de Myanmar com heroína, e vários outros lugares do mundo, redução de danos tem uma associação com a questão do HIV e hepatites. Mas redução de danos é muito mais do que isso, né? Na verdade, ela é uma política pública que foi desenvolvida em vários países do mundo, né? Países como a Grã-Bretanha, países como a Suíça, países como a Holanda, e ela é muito mais ampla do que simplesmente tratar das possíveis infecções causadas pelo compartilhamento de seringas e agulhas ou até do sexo químico, né? Que poderia acontecer com estimulantes sendo usados sem a segurança, por exemplo, de camisinha ou de profilaxia pré-exposição, alguma coisa que protegesse as pessoas do risco de uma infecção de transmissão sexual. Mas redução de danos é mais. Eu dei o exemplo, por exemplo, de você fornecer água para evitar a overdose nos lugares onde tem balada, ou de você oferecer condução para levar as pessoas para casa para evitar acidente de trânsito. Existem muitas formas de você reduzir os danos das pessoas que fazem um uso de drogas que em determinado momento pode perder o controle, né? Então, com isso, as pessoas têm possibilidade de ter abordagens, que são abordagens simples, abordagens muito objetivas, né? E a gente costuma sempre comparar, por exemplo, com o uso de cinto de segurança. Uma coisa é você ter um acidente sem cinto de segurança e outra coisa é você ter um acidente com cinto de segurança, com airbag, porque você está mais protegido, não é que vai evitar, mas você está mais protegido.
E existem muitas formas de proteger as pessoas que usam drogas. Lembrando que o uso de drogas acaba se tornando numa doença, né, num compromisso daquele organismo com uma dependência de um determinado produto químico, e isso pode ser uma droga legal ou uma droga ilegal, tanto faz. É irrelevante para a gente como profissional de saúde se a pessoa é dependente de tabaco, se a pessoa é dependente de álcool, se a pessoa é dependente de uma droga ilícita.